Olá, pessoal! Então, nesta videoaula, nós vamos definir formalmente a derivada. Na aula anterior, nós apresentamos as definições de inclinação da reta tangente, bem como a equação da reta tangente, e também a velocidade instantânea. E percebemos que tanto a inclinação da reta tangente quanto a velocidade instantânea, se a gente for olhar a definição desses dois conceitos, eles são muito semelhantes, ou seja, para não dizer iguais. E aí, na realidade, isso está relacionado ao fato de que ambos são a derivada da função no ponto. Então, vamos agora para a definição da derivada, né? Bom, se nós consideramos então uma função f definida do domínio df nos reais, uma função, e x0 um ponto do domínio, se o limite de f de x menos f de x0 sobre x menos x0, quando x tende a x0, é L, e esse L pertence aos reais, nós vamos dizer que L é a derivada da função f no ponto x0, e vamos escrever a derivada f' de x, usando essa linha aqui, né, para identificar a derivada. E essa derivada, então, no ponto x0 vai ser igual a L, ou seja, igual a esse limite. E, além disso, né, como a gente já viu, essa é a definição da inclinação da reta tangente, ou seja, a derivada da função no ponto x0 é igual à inclinação da reta tangente no ponto. E também, né, se a gente for relembrar, a reta tangente, ela vai dar uma noção de crescimento da função naquele ponto. Então, a derivada, na realidade, ela está me dizendo se a função está crescendo num dado ponto ou decrescendo, se a função, e qual a intensidade desse crescimento, certo? E também, como a gente fez lá na reta tangente, a gente pode reescrever esse limite desta forma aqui, substituindo o x por x0 mais h. E aí, nós vamos ter esse limite reescrito como sendo o limite de f de x0 mais h menos f de x0 sobre h, quando h tende a zero. Geralmente, né, quando a gente vai calcular a derivada, a gente geralmente usa esse segundo limite, pois ele oferece algumas facilidades, mas não tem problema da gente usar o primeiro. Em algumas situações, o segundo se torna mais fácil. Se a função f admitir a derivada f' de x0, então nós vamos dizer que f é derivável em x0 ou f diferenciável em x0. Se eu tenho um conjunto contido no domínio da f, se f admitir derivada em todos os pontos deste conjunto A, nós vamos dizer então que f é derivável ou diferenciável em A. No caso em que a função f ela é derivável, ou seja, ela possui derivada para todos os pontos do domínio dessa função, então nós vamos dizer simplesmente que a função f é derivável ou que a função f é diferenciável. Bom, então, como a gente mencionou, né, que a gente pode dizer f é derivável ou f é diferenciável, então isso quer dizer que f possui derivada em todos os pontos do domínio desta função. Então, nós podemos definir a derivada como sendo também uma função. E aí, quem vai ser essa função? Então, se eu tenho uma função y igual a f de x, a derivada dessa função nós vamos denotar por f' de x, e f' de x, para x pertencendo ao domínio da f, vai ser dado pelo limite da função f avaliada em x mais h menos f de x sobre h, quando h tende a zero. Lógico, se esse limite existir. Então, com isso, a gente tem a definição da derivada como uma função. Bom, algumas observações. A primeira delas é a de que nós
temos a definição da derivada escrita desta forma, né? Certo? Como a gente apresentou acima. Porém, alguns livros, eles, ao invés de usar f de x0 mais h menos f de x0 sobre h e olhar esse limite quando h tende a zero, eles consideram, ao invés disso, ΔX para representar a variação do x. Os dois têm o mesmo significado, só para referenciar mais fortemente, né, de que neste caso aqui a gente tem a variação no x. As duas formulações são iguais, então vai só de um livro para o outro e para vocês já estarem habituados, né, com notações diferentes. E outras notações que a gente pode se deparar para referenciar a derivada de uma função ou a derivada num ponto. Então, nós definimos como sendo f' de x, sendo a derivada da função f no ponto x. Porém, se nós consideramos y igual a f de x, também podemos escrever y' igual a f' de x. Ou ainda, d, com esse x'inho, né, de índice, f de x. E a gente vai ler derivada da função f de x em relação a x. Ou dxy, que nós vamos ler derivada de y em relação a x. Ou ainda, dy dividido por dx, que nós vamos ler como derivada de y em relação a x. Estas últimas três notações, elas são importantes, principalmente depois quando vocês lidarem com funções de mais uma variável. E aí nós vamos ter derivada em relação a x, y e assim por diante. Mas a gente já pode usar essas notações para derivadas de funções de uma única variável. Bom, então vamos olhar alguns exemplos de funções onde nós queremos usar o conceito de derivada. Então, considere a função f de x dada por 5x² menos 3x menos 1. Eu quero determinar a derivada desta função no ponto menos 1/5, no ponto 1/2 e no ponto A sendo um número real qualquer. Como nós estamos querendo calcular a derivada em dois pontos distintos e um terceiro que é um ponto arbitrário, convém a gente calcular a derivada dessa função de maneira genérica, certo? Então, ou seja, eu vou pegar a minha definição da derivada e substituindo quem é a função avaliada em a mais h. Então, eu vou olhar na minha função, onde tem x, eu vou substituir por a mais h. Então, nós vamos ter 5 vezes a mais h ao quadrado, menos 3 vezes a mais h, menos 1, menos a função avaliada em a. Então, vou substituir tudo que tem x por a. Então, menos 5a ao quadrado, menos 3a, menos 1, certo? Tudo isso dividido por h, eu quero calcular esse limite quando h tende a zero. Agora, eu vou desenvolver esses quadrados, efetuar as multiplicações, então a gente vai ter este termo aqui no numerador. Fazendo as simplificações, certo? 5a ao quadrado cancela com esse menos 5a ao quadrado, menos 3a cancela com o 3a, menos 1 com este 1. E aí sobra 10ah mais 5h ao quadrado menos 3h no numerador. Ambos os termos têm h como termo em comum. Então, nós vamos colocar o h em evidência. Colocando o h em evidência, notem que nós vamos ter um h no numerador e no denominador, que a gente pode simplificar, e aí no numerador vai sobrar somente, né, deste quociente, 10a mais 5h menos 3. E eu quero calcular o limite desta função quando h tende a zero. Agora, usando as propriedades de limites, quando h tende a zero, esse limite vai para 10a menos 3. Então, isso quer dizer que a derivada da função f, num ponto A qualquer, é dada por 10a menos 3. Tendo a derivada num ponto qualquer, fica fácil da gente calcular a derivada no ponto menos 1/5 e no ponto 1/2. Basta a gente substituir nessa expressão que nós encontramos.
Então, a derivada no ponto menos 1/5 vai ser 10 vezes menos 1/5, menos 3. Fazendo as simplificações, nós obtemos que esta derivada, então, 10 vezes menos 1/5 vai ser menos 2, menos 3, menos 5. Da mesma forma, calculando a derivada no ponto 1/2, aqui faltou a linha, certo? Me desculpe. Então, a derivada no ponto 1/2 vai ser 10 vezes 1/2 menos 3, ou seja, 5 menos 3, 2. Então, nós temos aqui as derivadas nos pontos solicitados. Vamos olhar para o gráfico dessa função e tentar enxergar o significado desses valores que nós encontramos. Então, nós temos a função f, é uma função quadrática, então o gráfico é uma parábola. Aqui eu estou destacando os pontos, onde nós calculamos a derivada, que é o menos 1/2, x igual a menos 1/5 e x igual a 1/2. Então, a reta tangente no ponto menos 1/5, f de menos 1/5, ela vai ter inclinação menos 5, que é a derivada da função neste ponto. E o menos 5, ele vai representar a taxa de crescimento ou decrescimento da função neste ponto, certo? Nós também podemos enxergar, talvez é importante frisar isso, de que se nós formos dar zoom aqui neste ponto, notem que próximo do ponto onde eu calculei a derivada, a reta tangente, ela coincide com o gráfico da minha função. Quanto mais perto eu olhar esse gráfico, eu vejo que próximo deste ponto, nós podemos até usar a reta tangente para aproximar o gráfico dessa função neste ponto, certo? Então, a derivada da função, ela vai representar isso, taxa de crescimento e decrescimento de uma função. Vamos olhar para a outra reta tangente, ou seja, né, para o ponto 1/2, f de 1/2. Então, a derivada de f avaliada em 1/2 é 2. Então, a inclinação da reta tangente nesse ponto vai ser 2. Nós temos aqui em azul a reta tangente. Então, novamente, isso representa a taxa de crescimento e decrescimento da função neste ponto. Nós percebemos que no ponto menos 1/5, a derivada é menos 5. E no ponto 1/2, a derivada é 2. Então, uma das derivadas é negativa e a outra assume o valor positivo. Notem que no ponto menos 1/5, qual é o comportamento da função na vizinhança desse ponto? A função ela está decrescendo. E próximo do ponto 1/2, f de 1/2, qual é o comportamento da função? A função está crescendo. Então, mais para frente, né, a gente vai definir isso, mas a gente já pode observar de que quando a derivada é negativa, a função está decrescendo. Derivada positiva, então quer dizer que a função é crescente próximo daquele ponto, certo? E aí esse próximo, né, vai ficar mais claro mais para frente, certo? E notem também, se vocês forem olhar, aqui nós temos o coeficiente angular menos 5, então, se a gente olhar em magnitude, é maior do que 2, então a taxa, né, está maior do que aqui no ponto 1/2, taxa de crescimento. Vamos olhar para um outro exemplo. Agora, f de x igual a raiz quadrada de x. Eu quero determinar a derivada no ponto 9. Esta função nós já abordamos lá quando nós falamos de inclinação da reta tangente e reta tangente. Então, eu busquei lá, quem tiver dúvidas, dá uma revisada lá no vídeo desta aula. E aí, nós encontramos que a inclinação da reta tangente num ponto arbitrário, ela é dada por 1 sobre 2 vezes raiz quadrada de x0. Então, quer dizer que a derivada num ponto arbitrário, ela vai ser 1 sobre 2 raiz quadrada de x0. x0 nesse ponto arbitrário. Então, calcular a derivada no ponto 9, basta a gente substituir no lugar do x0. Ou seja, a derivada de
da função f no ponto 9 é 1 sobre 2, raiz quadrada de 9, que é 3, então 2 vezes 3, 6, ou seja, 1/6. Um próximo exemplo, nós temos a função módulo de x. E neste caso aqui, eu quero mostrar que esta função não é derivável em zero. Bom, o que quer dizer que uma função não é derivável no ponto? Isso quer dizer que aquele limite f de x mais h menos f de x sobre h, quando h tende a zero, esse limite não vai existir naquele ponto. E aqui, nesse caso, eu quero avaliar isso quando x é igual a zero. Ou seja, f de x é, né, x mais h, o x é zero, então fica f de h, menos a f avaliada no ponto, zero, dividido por h, quando h tende a zero. Então, nós queremos mostrar que esse limite não existe. Se eu mostrar isso, eu mostro que a função não é derivável, ok? Então, nós vamos calcular os limites laterais. Vamos lembrar quem é a função módulo. Módulo de x é x se x maior ou igual a zero e é menos x se x menor que zero, certo? Então, eu vou avaliar o limite desta função à direita do ponto zero, ou seja, para valores de x maiores do que zero. Então, a função é dada por x, ou seja, nesse caso, f de h vai ser h. No ponto zero, a função vale zero sobre h, então nós vamos ter h sobre h, ou seja, este limite vale 1. Da mesma forma, se eu olhar à esquerda do ponto zero, nós vamos ter que agora o h é menor do que zero, então a função é dada por menos h, menos a função avaliada em zero, que é zero, ou seja, nós vamos ter menos h sobre h, que é menos 1. Como os limites laterais são diferentes, isso quer dizer que o limite no ponto zero não existe. Logo, a derivada da função no ponto zero não existe. Aqui eu trouxe o gráfico dessa função, da função módulo, para a gente entender um pouquinho melhor. Notem que no ponto zero nós temos esta quina. Mais para frente vocês vão ver de que isso é um indicativo de que a função não é derivável neste ponto, ok? Mas já de antemão já vou adiantar isso aqui. Então, no ponto zero, essa função ela tem este comportamento, não é um comportamento suave, e isso é o que provoca, né, o fato da função não ser derivável no ponto. Um próximo exemplo, então agora eu vou considerar a função f de x igual a 3 sobre x, e eu quero determinar a derivada desta função para todos os x do domínio. Neste caso, como eu não especifiquei qual é o x, então subentende-se que eu quero determinar a derivada como uma função, certo? Este exemplo também, eu já abordei ele na videoaula anterior, lá de reta tangente e velocidade instantânea. Então, eu busquei lá os resultados que a gente já obteve. Nós verificamos lá naquela videoaula de que a inclinação da reta tangente desta função em qualquer ponto, ou seja, no ponto arbitrário x0, é menos 3 sobre x0 ao quadrado. E pelo que nós vimos, inclinação da reta tangente é a derivada da função no ponto. Como eu já calculei a inclinação para qualquer valor de x, então basta a gente só substituir o x0 aqui por x, porque eu estou buscando f' de x, né, uma função, onde a x é a variável independente. Então, f' de x vai ser menos 3 sobre x ao quadrado. Ok? No próximo exemplo, agora eu quero calcular novamente a derivada desta função, f, onde f é x menos 2 dividido por x mais 3. Ah, importante frisar. Quando a gente não especifica o ponto onde eu estou querendo calcular a derivada, quer dizer que eu quero calcular a derivada em todos os pontos do domínio da f, certo? Neste caso aqui, a função f ela não está definida em x igual a menos 3. Então, subentende-se que eu quero determinar a derivada de f neste domínio, ou seja, para todos os x reais, exceto x igual a menos 3.
ok? Então, vamos usar a definição, substituindo. Quem é f de x mais h? Bom, vou substituir no lugar do x, eu vou substituir por x mais h. Então, vai ficar x mais h menos 2, dividido por x mais h mais 3. Menos a função avaliada em x, ou seja, x menos 2 dividido por x mais 3. Tudo isso está dividido por h. Agora, eu vou tirar o mínimo múltiplo comum destes termos do numerador. E aí, nós vamos ter aqui x mais h menos 2 vezes x mais 3, menos x menos 2 vezes x mais h mais 3. Agora, nós temos uma fração dividido pela outra. Eu acho que eu já fiz isso aqui. Isso é a primeira vezes o inverso da segunda. E eu vou fazer os produtos aqui no numerador, ou seja, usar a distributividade. Fazendo agora as simplificações, notem que eu consigo simplificar o x² com o menos x², o 3x com o menos 3x, o xh com o menos xh, o menos 2x com o 2x, o menos 6 com 6. Fazendo essas simplificações, sobrou aqui 3h mais 2h no numerador, ou seja, 5h. No denominador, como eu fiz a primeira fração vezes o inverso da segunda, vai ficar x mais h mais 3 vezes x mais 3 vezes h. Eu não usei distributividade ainda no denominador. Agora, notem que eu tenho um h no numerador e um h no denominador. A gente pode simplificar e a gente fica com o quociente 5 dividido por x mais h mais 3 vezes x mais 3. E eu quero calcular o limite desse quociente quando h tende a zero. Então, aplicando as propriedades de limites, a gente vê que o numerador vai para 5, o denominador aqui, o primeiro fator vai para x mais 3, o segundo fator também vai para x mais 3. Porque, notem, eu estou querendo avaliar o limite quando h tende a zero, certo? Bom, então vai ficar x mais 3 ao quadrado. Então, a derivada da função f como função é dada por 5 dividido por x mais 3 ao quadrado. Esta derivada, ela vai ser válida para todos os x do domínio da minha função f. Ou seja, para todos os x reais, x diferente de menos 3, que é o que também a gente percebe aqui na derivada, ela não está definida em x igual a menos 3, ok? Eu trouxe aqui os gráficos dessas funções, da função f e da derivada. Então, neste gráfico da esquerda, nós temos o gráfico da minha função f. Como vocês já aprenderam assíntotas verticais e horizontais, vocês podem até fazer as continhas e verificar que o x igual a menos 3 é uma assíntota vertical, certo? E o y igual a 1, ou seja, se vocês calcularem o limite quando x tende a menos infinito e quando x tende a mais infinito, vocês vão ver que esse limite vai ser 1. Então, o y igual a 1 vai ser uma assíntota horizontal desta função. Bom, e aí a gente percebe o quê? De que a função aqui, para x menor do que menos 3, ela vai ter esse comportamento. Ela vai estar com valores bem próximos de 1, vai crescendo, 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 aqui ela tem um cresce e depois ela vai para mais infinito. Já que ela vem, né, para valores de x maiores do que menos 3, a função ela vem de valores muito pequenos, lá do menos infinito, vai crescendo, crescendo, passa a assumir valores positivos e vai, à medida que o x for crescendo, ela vai assumindo valores cada vez mais próximos de 1, certo? E aqui, nesse gráfico da direita, então, é a derivada dessa função. Notem que, como eu falei, a derivada, ela representa o crescimento da função f. Então, vamos tentar comparar. Aqui a escala, eu usei a mesma, certo? Então, notem que
Para x menor do que menos 3, quando x, por exemplo, aqui está menor do que menos 10, a função praticamente não está crescendo, ok? Ela está aqui bem pertinho do zero, essa derivada. Então, quer dizer que a função praticamente não cresce, mas ela é positiva, a derivada, certo? Porém, muito próximo de zero. À medida que o x vai crescendo, ou seja, que é nessa região aqui, a função ela começa a crescer mais rápido, e quanto mais próximo do menos 3, maior vai ser a taxa de crescimento dessa função. Tanto é que ela também, né, vai para mais infinito aqui, ou seja, a função ela cresce muito rapidamente aqui, quanto mais próximo do menos 3 à esquerda. Vamos olhar agora à direita do ponto menos 3. A função, então, se a gente for olhar para x maior do que menos 3, a função ela tem um crescimento muito grande, ou seja, tão grande quanto eu queira, né, porque vai para mais infinito. E essa taxa de crescimento ela vai diminuindo, certo? Eu falo que é crescimento porque a derivada da função é positiva, então eu sei que a função está crescendo. E essa taxa de crescimento ela vai decaindo, decaindo, à medida que o x vai crescendo. Notem que aqui, ó, por exemplo, para x maior do que 10, a função ela já está crescendo muito pouco, que é o que a derivada aqui está representando também, ok? Bom, então, esta era a videoaula de hoje. Até a próxima!